Pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remolino Traubach. E hoje nós vamos estudar Física, terceira série do ensino médio, terceiro bimestre, primeira aula. Nessa primeira aula do terceiro bimestre, nós vamos ver matéria e radiação. A matéria, as propriedades e constituição, é a chamada estrutura da matéria. Nós estudamos os átomos, os modelos atômicos que foram criados, etc. Então, nesta aula nós veremos modelos de átomos e moléculas para explicar características macroscópicas mensuráveis e a matéria viva e sua relação de extinção com os modelos físicos de materiais inanimados. As habilidades dessa aula são explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais com base em modelos atômicos. Pessoal, para começarmos, no universo nós temos 4 forças que são fundamentais. A força gravitacional, a gravidade havendo massa entre os corpos, a atração gravitacional entre as massas. A força nuclear forte está relacionada com os quarks, o próprio núcleo do átomo, os quarks. A força nuclear fraca relacionada aos hadrons e os leptons. E a força eletromagnética, que também ela faz parte do universo e está presente na natureza. A própria Terra possui um escudo eletromagnético que nos protege das radiações solares. Então são essas 4 forças: força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca e força eletromagnética que existem no universo. As 4 forças fundamentais. De acordo com Almeida, em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem 4 interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas a força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Força gravitacional. A atração mútua entre corpos, em razão de suas massas, é denominada força gravitacional. Sempre que tiver 2 corpos com massas, uma determinada distância, nós teremos a chamada força gravitacional. Força gravitacional pode ser notada na atração mútua entre a Terra e o Sol, a Terra e a Lua e demais corpos celestes. Força eletromagnética. A atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas ou sua magnetização é denominada de força eletromagnética. A movimentação da agulha de uma bússola, uma agulha magnética, quando passamos uma corrente elétrica, o experimento de Ørsted colocou um fio passando uma corrente elétrica. Quando ele ligava o fio, o ponteiro da bússola se movia em direção do fio, do fluxo dessa carga, desse campo elétrico. E aí que foi descoberto o eletromagnetismo. Força nuclear fraca. Força desenvolvida entre os leptons e os hadrons. É denominada de força nuclear fraca. Ela serve para cindir, para separar as partículas. Ocorre em decaimento nuclear. No decaimento beta, a força nuclear fraca é responsável pela emissão de elétrons em algumas substâncias radioativas. Força nuclear forte. A força que mantém a coesão nuclear e a união entre quarks é denominada de força nuclear forte. Os prótons possuem cargas positivas, causando a repulsão mútua entre eles. A força que os mantém coesos no núcleo atômico é chamada de força nuclear forte. Então, a força que mantém
o núcleo dos átomos, que dá todo o equilíbrio para a matéria, que mantém o átomo, seu núcleo, o que segura, né, o núcleo do átomo, força nuclear forte. Para vocês terem uma ideia do valor dessas 4 forças fundamentais existentes na natureza, trouxe uma tabela feita pelo professor Humberto Garotti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física. Então, a força nuclear forte tem intensidade de 10. Força eletromagnética, ela tem já a intensidade de 10 a menos 2. Ela já possui uma força menor. A força nuclear fraca possui intensidade de 10 a menos 13. Uma força mais fraca ainda. E a força gravitacional, por último, uma intensidade de 10 a menos 42. A estrutura da matéria. Desde a antiguidade, o ser humano busca compreender a origem e a evolução do universo. Faz parte dessa busca tentar entender o que compõe a matéria, como ela é organizada e de que maneira ocorrem as interações entre os diferentes tipos de objeto, material, substância e elemento. Por exemplo, na Grécia Antiga, no século V a.C., o filósofo Demócrito defendia a ideia de que todas as coisas que constituem o mundo físico são formadas por partículas invisíveis e indivisíveis, as quais chamou de átomos. Então, Demócrito, no século V a.C., ele deu o nome para os átomos como sendo determinados materiais que compõem as coisas que constituem o mundo físico, que são formadas por partículas invisíveis e indivisíveis. Agora eu vou falar para vocês sobre os diversos modelos atômicos, desde o modelo de Dalton, uma esfera maciça, até o modelo da nuvem de Schrödinger. O átomo de Dalton, no Renascimento entre os séculos XIV e XVI, a retomada da ideia do átomo por Pierre Gassendi e o posterior desenvolvimento da ciência moderna contribuíram para a formulação em 1808 da teoria atômica de John Dalton. John Dalton ele viveu no período de 1766 até 1844. Os estudos de Dalton são considerados a primeira evidência consistente do modelo da matéria constituída de átomos. Então, segundo Dalton, nesse desenho extraído do site Pinterest, o átomo seria uma bola, como se fosse uma bola de bilhar, esférica, a menor parte da matéria, indivisível, indestrutível e maciça. O átomo de Thomson. Após experimentos em laboratório, Joseph John Thomson, que viveu no período de 1856 a 1940, propôs um modelo de átomo diferente do modelo de Dalton. Com o desenvolvimento tecnológico que se deu ao longo do século XIX, apareceram os chamados tubos de Crookes, tubos de vidro selados, dos quais o ar era extraído. Tirava-se o ar, então, desses tubos. Seu funcionamento baseava-se na aplicação de alta tensão entre duas placas metálicas. Existiam duas placas metálicas, se aplicava uma alta tensão desses dois lados, uma ligada no polo positivo, o ânodo, e outra ligada no polo negativo, o cátodo. Ânodo e cátodo, colocados em seu interior. No tubo de Crookes, quando não era retirado todo o ar, o ânodo brilhava com cor esverdeada. Quando havia vácuo, era possível ver um feixe brilhando entre o cátodo e o ânodo, demonstrando que havia corrente elétrica nesta região. Este feixe foi chamado de raio catódico, uma vez que partia do cátodo. Então, retirava-se o ar
desse tubo de vidro se jogava alta tensão e foi observado que quando existia um pouco de ar, esse vidro, quando era aplicada alta tensão, ele tinha uma cor esverdeada. Quando ocorria o vácuo, era possível ver um feixe brilhando entre o cátodo e o ânodo. E aí Thomson formulou a sua teoria do modelo atômico através desse experimento. Nós vamos ver mais para frente que o modelo de Thomson é chamado de pudim de passas. Ele é esférico, não maciço. Ocorre a presença de elétrons, que são as partículas negativas, e ele é divisível. Essa é a teoria de Thomson sobre o modelo atômico. Além desse experimento, Thomson submeteu o feixe à ação de um campo magnético e à ação de um campo elétrico. Observou então que, na presença desses campos, a trajetória do feixe era desviada. Sabia-se, à época, que somente era possível um corpo interagir com campos elétricos e magnéticos se houvesse carga elétrica. Assim, Thomson deduziu que havia partículas portadoras de carga elétrica no feixe. Mais ainda, de acordo com seus experimentos, concluiu que o sinal das cargas envolvidas no feixe era negativo. Por fim, calculou a razão entre a carga e a massa dessas partículas. Como o feixe saía do cátodo e chegava ao ânodo, Thomson concluiu que havia partículas negativas no cátodo. Ocorre que este estava neutro antes do lançamento do feixe, de modo que essa neutralidade somente era possível porque também havia cargas positivas no ânodo. Thomson propôs que o átomo era constituído por fluido contínuo com carga positiva, dentro do qual flutuavam cargas negativas, no caso os elétrons. Esse modelo, que ficou conhecido como pudim de passas, passou a ser mais aceito porque propunha uma explicação para os raios catódicos, que o modelo de esferas indivisíveis de Dalton não explicava. Então Thomson, a ideia dele era um pudim de passas, esférico, não maciço, presença de elétrons de cargas negativas e divisível. O átomo de Rutherford. Após as descobertas de Thomson, cientistas de vários países propuseram e realizaram diversos experimentos para compreender o mundo atômico, entre o final do século XIX e início do século XX. Os resultados desses experimentos divergiam das teorias da física clássica, incluindo as leis de Newton. Um dos principais cientistas da época foi Ernest Rutherford, que viveu no período de 1871 até 1937, que fora aluno de Thomson. Ele não somente descobriu alguns dos resultados que não eram explicados pela física da época, como também chegou a propor um novo modelo atômico para explicá-los. Um dos resultados inesperados descobertos por Rutherford está relacionado à própria estrutura do átomo. Em 1911, ele e os colegas Hans Geiger, que viveu no período de 1882 a 1945, e Ernest Marsden, que viveu no período de 1889 a 1970, faziam um experimento sobre o espalhamento de partículas. Eles bombardeavam um alvo fixo com um feixe de partículas alfa. Então, um alvo fixo, uma finíssima folha de ouro, ela era bombardeada com um feixe de partículas alfa. Ao redor da folha foi colocado um detector para verificar o desvio das partículas. Considerando o modelo atômico proposto por Thomson, o resultado esperado era que as partículas alfa atravessassem o alvo,
sofrendo um desvio de apenas poucos graus em sua trajetória, por causa da interação elétrica com as cargas. Sabia-se à época que as partículas alfa tinham carga elétrica positiva e que eram capazes de atravessar finas películas de alguns materiais. Porém, algumas partículas alfa, ao atingir partes dos átomos, foram ricocheteadas e sofreram grandes desvios. Então foi colocada uma finíssima folha de ouro e jogada uma partícula alfa, um raio radioativo. E eles notaram, colocando uma espécie de papel fotográfico que documentou este experimento, que algumas partículas elas acabaram se desviando, embora a folha de ouro fosse muito fina. E com isso, eles presumiram, Rutherford, existir alguma coisa ali. Então está aqui o modelo, o emissor de partículas alfa, folha de ouro finíssima, aí uma lâmina de sulfeto de zinco, como se fosse um papel fotográfico, e essa partícula radioativa bombardeava essa finíssima folha de ouro. Só que ela batia em alguma coisa que fazia desviar. E aí eles concluíram que existia alguma coisa ali. Porque essas partículas, elas ricocheteavam. Elas batiam em alguma coisa e ricocheteavam. E eles presumiram ser os chamados átomos existentes na folha de ouro. Representação de átomos fora de escala em cor fantasia interagindo com o feixe de partículas alfa. Segundo o modelo de Rutherford, é possível perceber alguns feixes ricocheteando ao atingir a parte interna de um átomo. Então eles estão ricocheteando aqui quando eles atingiram essa parte interna do átomo, no caso o núcleo do átomo. Os desvios observados não podiam ser explicados pelo modelo de Thomson. Por isso, por meio de seguidos arranjos experimentais e cálculos, Rutherford propôs que toda a carga positiva do átomo e grande parte de sua massa estão concentradas em uma pequena região do seu interior, a qual denominou núcleo. Assim, Rutherford propôs outro modelo atômico que substituiu o de Thomson. Segundo o modelo de Rutherford, as partículas de carga negativa, os elétrons, orbitariam ao redor do núcleo, em um movimento contínuo, sem que acontecesse nenhum choque entre eles, e haveria regiões vazias, sem a presença de partículas em grande parte do átomo. O modelo de Rutherford ainda não respondia à questão decorrente da hipótese de os elétrons se moverem ao redor do núcleo em movimento circular e com aceleração centrípeta, devido à força coulombiana. Segundo a teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell, que viveu no período de 1831 a 1879, cargas elétricas aceleradas emitiriam radiação. Contudo, se os elétrons emitissem radiação, perderiam energia e, consequentemente, velocidade, o que os fariam colapsar e colidir com o núcleo, o que não era observado. Então aqui está o modelo de Rutherford. Ele falava que ocorria o núcleo e os elétrons circulavam próximos aí do núcleo. Então esse é o modelo de Rutherford. Já o modelo de Bohr, ele fala que tem várias camadas de elétrons, chamado modelo de órbitas. E o modelo de Rutherford, modelo sistema
planetário. A maior parte do átomo é um espaço vazio. Na região central do átomo temos uma região muito pequena e densa com carga positiva, que seria o núcleo. O modelo de Schrödinger. Erwin Schrödinger, nascido em 1887, falecido em 1961, determinou através de uma infinidade de operações matemáticas, cálculos e equações do movimento de ondas e plotagem dos dados em plano cartesiano, as regiões no espaço que apresentariam máxima probabilidade de se encontrar um elétron. A essa altura, a utilização do termo órbita já estava em desuso, pois não se poderia prever, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a posição e velocidade de um elétron. Logo, determinou-se orbital a região que apresentaria máxima probabilidade de localização dos elétrons e, portanto, orbitais se assemelhariam, grosso modo, a nuvens eletrônicas. Então, Schrödinger falou que não existiam orbitais, mas sim uma nuvem eletrônica, toda uma nuvem que o elétron estaria dentro dessa nuvem. Pelo movimento dele, não seria possível prever aonde ele estivesse, mas ele estaria dentro dessa chamada nuvem, essa nuvem eletrônica. Schrödinger, ao propor o modelo de orbitais atômicos, conciliou os postulados teóricos de de Broglie e Heisenberg, formalizando a ideia de que o elétron apresenta comportamento dual. Ora ele é tido como onda, ora ele é tido como partícula. O modelo atômico de Schrödinger apresentou um modelo de orbital tridimensional para cada um dos subníveis de energia e possibilitou a compreensão do fenômeno da hibridação em átomos de carbono, permitindo a determinação da geometria molecular de diversas substâncias químicas. A geometria molecular, por sua vez, permite a previsão de propriedades físicas e químicas de diversos compostos. Aqui eu trago para vocês um quadro do modelo quântico ondulatório ou modelo orbital que obedece à dinâmica dos chamados números quânticos, principal, secundário, magnético e de spin, que seria aí o giro das cargas existentes no elétron, tendo status de modelo vigente e sendo válido desde 1923 até os dias atuais. Então, aí o modelo de Schrödinger, que o modelo que traz é um modelo quântico ondulatório ou modelo de orbital, que obedece à dinâmica dos números quânticos dessa chamada nuvem eletrônica. Então, a evolução dos modelos atômicos, aí modelo de Dalton, esférico, indivisível, maciço, modelo de Thomson, um pudim, como se fosse um pudim de passas, ele já não seria maciço, mas havia a existência de elétrons. O modelo de Rutherford é um modelo planetário com espaços vazios, e os elétrons estariam caminhando nesses espaços, nessas órbitas. O modelo de Bohr, aí níveis de energia, teoria aí das camadas, cada camada contém uma determinada quantidade de elétrons, modelo de Bohr de 1913, até chegarmos no modelo de Schrödinger de 1926, essa chamada nuvem eletrônica,
que não é possível precisar onde está o elétron, mas ele está ali dentro, circulando aqui, né, nessa nuvem eletrônica. Aí uma outra representação, aqui o primeiro de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, as camadas, e o modelo de Schrödinger. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela acabou sendo mais teórica. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano no canal do YouTube, canal Professor Adriano Remorim Traubach. E um grande abraço para vocês.